Nas escrituras sagradas existe continuidade e fluidez. O judaísmo contido em suas páginas é como um espelho d'água, onde o Novo Testamento reflete perfeitamente o Antigo Testamento. Entretanto, as águas calmas deste lago de harmonia se tornam turbulentas e turvas quando começamos a ler Paulo como nos foi passado. Muito tempo, esforço e energia têm sido gastos para se entender Paulo e fazê-lo encaixar no resto das Escrituras. Acontece que, por mais que nos esforcemos, a maneira como Paulo tem sido entendido nos últimos 2000 anos sugere um rompimento. E assim como um círculo não se encaixa dentro de um quadrado sem deixar espaços vazios, a teologia paulina, como a conhecemos, não encaixa. O que torna o entendimento de Paulo tão desafiador? Como suas palavras e ensinamentos podem ser reconciliados com o contexto mais amplo das Escrituras? Hoje, vamos explorar essas perguntas juntos. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e você pode encontrar nossos estudos bíblicos no Instagram, aqui no canal de YouTube e no nosso site Redescobrindo o Caminho, onde aprendemos a ler a Bíblia juntos com o olhar judaico-messiânico. Analisemos a seguinte passagem bíblica. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Essa única frase de Paulo, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, é com certeza a frase mais citada para defender a teologia da substituição, que afirma que a Igreja cristã substituiu Israel como povo escolhido de Deus na dispensação da graça. Em outras palavras, ela sugere que as promessas feitas por Deus a Israel no Antigo Testamento agora se aplicam à igreja cristã e que a igreja é a continuação do cumprimento das promessas feitas a Israel. Essa declaração parece estar em choque com a declaração do próprio Paulo, quando em Romanos ele afirma que a lei é santa e o mandamento santo, justo, bom. Se a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom, por que não ensiná-la às nações? Essa última afirmação de Paulo está em concordância com Yeshua, que diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Se Jesus não veio para revogar a lei e os profetas, por que Paulo declararia que Jesus havia abolido a lei dos mandamentos na sua carne? Diferentemente do modelo de conversão apresentado no livro de Ruth, no qual ela abandona a sua identidade gentílica e passa a abraçar a mesma fé de Abraão, Isaque e Jacó, ela diz: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Paulo, nesse texto de Efésios, fala em fazer daqueles que estavam longe e daqueles que estavam perto um, mas, por algum estranho motivo, os que estavam perto não se aproximam da lei. Ora,
Se entendemos que Paulo está definindo que aqueles que estavam perto seriam os judeus, por que os que estavam perto deveriam abandonar a lei? Se guardar a lei os fez aproximar de Deus, por que isso poderia ser tão ruim? Durante quase 2000 anos, os judeus, os que estavam perto, ao passarem a crer em Jesus, foram conduzidos pela igreja a agirem como os que estavam longe. Todo judeu convertido era obrigado a abandonar o judaísmo, a abandonar a Torá e passar a ser um cristão. Os judeus convertidos eram ensinados a guardar a tradição do domingo, da carne de porco e assim por diante. Parece que o ministério de Paulo com os gentios acabou se convertendo em um grande fracasso, pois se ele, que segundo o livro de Atos, se declara judeu e o líder dos nazarenos, seus alunos não entenderam nada. Os cristãos não aprenderam o modelo de Ruth. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Mas eles orgulhosamente se gabam de não seguirem a lei dos judeus, a Torá, por serem salvos pela graça. Se Paulo era judeu, ele só poderia ter ensinado aos seus discípulos o judaísmo centrado em Yeshua. Lembrem-se, não existia cristianismo na época de Paulo. Os alunos de Paulo deveriam seguir o modelo apresentado pelo próprio Paulo, que declara que os gentios seriam enxertados na oliveira, que é Israel, e passariam a se nutrir da seiva que vem da raiz dessa oliveira. Ou seja, se nutririam da essência do judaísmo, Yeshua. Infelizmente, nessa passagem de Efésios, Paulo parece contradizer a si mesmo e a Jesus. Os intérpretes cristãos, ao inovarem, ao entenderem que Yeshua teria abolido na sua carne a lei dos judeus, a religião dos mandamentos, ensinam que o judaísmo teria sido superado e que o cristianismo haveria nascido. O modelo de conversão de Ruth foi reinterpretado e o judeu crente em Yeshua deixaria de ser judeu e o gentio continuaria a ser gentio. Ora, essa é a essência da teologia da substituição. Os judeus são eliminados e os gentios vencem. Ha, ha. Colocando as teologias paulinas no banco dos réus, talvez seja possível justificá-lo dizendo que suas palavras podem ter sido adulteradas ou mal interpretadas. Nesse caso, passagens estranhamente anti-lei, anti-judaísmo, seriam fruto não do autor, mas de uma leitura equivocada dos seus escritos. Mas, caso Paulo realmente tenha se levantado contra a Torá, então ele foi o primeiro herege entre os nazarenos. No início da igreja, quando no Monte Sinai, Deus, pela primeira vez, reúne todos que haviam saído do Egito, os filhos de Israel e o misto de gente que escapou com eles, ele lhes dá a sua lei. E nessa época não havia inimizade nem separação. Aliás, que sentido faria Deus tirar um povo que estava escravizado por outro, levá-lo ao deserto por 40 anos, dar-lhe leis, para depois de um tempo invalidar tudo que ele havia estabelecido? Alguns respondem essa pergunta dizendo que Jesus somente aboliu a lei dos mandamentos rituais. Ele teria eliminado somente as leis cerimoniais dos judeus. Segundo essa tese, Jesus não aboliu a lei moral. Essa resposta parece fazer sentido, mas falta consistência. Paulo, inclusive, cumpriu a lei cerimonial ao fazer o voto de Nazireu. E isso bem depois da morte e ressurreição de Jesus. Além disso, Paulo não estabeleceu nenhuma distinção entre lei cerimonial e lei moral.
ele apenas disse: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ora, se queremos preservar um mínimo de coerência, teremos que admitir que, se Paulo realmente declarou a lei abolida, ele não mencionou nada sobre algumas partes que permaneceriam válidas e partes que se tornariam inválidas. Apesar do silêncio de Paulo sobre essa questão, estranha e seletivamente, a ideia de que as leis que fazem parte do judaísmo teriam sido abolidas prevaleceu. Ao mesmo tempo, estranhamente, a lei cerimonial do dízimo permaneceu dentro desse novo sistema paulino. A religião que suplantou a fé original dos nazarenos não se constrange em adaptar para si uma lei cerimonial judaica que envolve dinheiro a ser entregue no templo em Jerusalém. Ora, se a Torá foi abolida, por que o dízimo, que é parte da lei cerimonial, não foi abolido? Além disso, será que Deus, que disse que sua lei era eterna, depois a invalidaria? Declarar que algo é eterno e depois dizer que não é eterno é o mesmo que mentir. Ou a lei dele é perfeita e restaura a alma, ou não é. Ou é eterna, ou não é. A primeira vez que a palavra lei aparece na Bíblia está no livro de Gênesis. Vejamos. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Essa informação impacta os que acreditam que Yeshua veio nos livrar das leis dos judeus, pois não imaginam que Abraão, que viveu cerca de 430 anos antes de Moisés, que viveu muito antes de existir qualquer judeu sobre a face da terra, já seguia o mandato do Senhor, os preceitos do Senhor, os estatutos do Senhor e as leis do Senhor. Impressionante. A Bíblia especifica numa única frase, contendo 4 termos jurídicos, mandamentos, preceitos, estatutos e leis, que Abraão obedeceu essas 4 nuances. Apesar do livro de Gênesis não apresentar nenhuma lista de mandamentos como vemos nos outros 4 livros escritos por Moisés, espantosamente, a declaração de Gênesis afirma que Abraão praticava tudo isso. Pode-se concluir que o fato de os mandamentos, preceitos, estatutos e lei não estarem documentados de forma organizada em Gênesis, isso não significa que eles não existiam. Por exemplo, o conceito sobre animais limpos e imundos aparece muito antes da lista de Levíticos e Deuteronômio. Aparece no início de Gênesis, na história de Noé. Deus instrui Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Em nenhuma outra parte da Bíblia encontramos a ideia de que aqueles que creem no Deus de Abraão seriam libertos da Torá que ele, Abraão, guardou. Além disso, Yeshua acrescenta: nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A verdade é que a lei do Senhor é eterna e sempre existiu, assim como Yeshua também é eterno e sempre existiu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é a Torá viva. Ele é a lei de Deus que precede a própria criação. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então é isso, pessoal.
finalizo o nosso estudo de hoje com as palavras sagradas do último livro da Bíblia. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Continuemos guardando a fé em Jesus e os mandamentos de Deus, pois eles não foram abolidos. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E para não perder os novos vídeos no canal, ative o sininho de notificações e sigamos redescobrindo o caminho. Lehitraot. Querido inscrito, se você gosta de nosso conteúdo, confira o canal da congregação Caminhos da Torá, onde, a cada Shabat, mergulhamos profundamente no estudo da Parashá da semana. É um momento especial de reflexão e aprendizado. Venha congregar conosco.